Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h02. Viva Voz, quentíssimo, chegando antes para você, com mais informação, mais análise e tudo de desdobramento da guerra, da treta entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Carol Moran. Pois é, boa noite, Vera. Boa noite de novo para os ouvintes. A treta continua e escalou, né? Escalou, porque aí falou Alexandre de Moraes, né? Falou nos autos, falou o Procurador-Geral da República. Ontem a gente já tinha dito que o Senado e a Câmara também voltaram a discutir a questão do PL das redes sociais. Então, hoje a gente vai ter todos esses desdobramentos aqui no Viva Voz. Mais tarde, na segunda metade do nosso quadro, a gente vai entrevistar o relator do PL das redes sociais, o deputado Orlando Silva, e vai falar a respeito de tudo isso. Mas a gente começa com a Isis Tassiarini, que diretamente de Brasília vai trazer as últimas informações a respeito. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Pois é, as coisas parecem que estão sendo atualizadas a cada hora aqui no meio jurídico e político em Brasília, começando pela manifestação mais nova, em meio a essa crise toda. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez uma manifestação, agora há pouco, ao ministro Alexandre de Moraes, para que representantes do X Brasil apresentem um levantamento de perfis que possam ter sido desbloqueados em descumprimento à decisão de Moraes. Gonet ainda defendeu que a plataforma informe quem foi o responsável pelo ato e quais os perfis voltaram a ser ativos. No mesmo documento, Gonet ainda diz ser pertinente que representantes legais da Rede X no Brasil sejam ouvidos para esclarecer se o CEO Elon Musk detém, nos termos ali do Estatuto da Empresa, atribuição para determinar a publicação de postagens na rede e se Musk ainda ordenou publicações de perfis vedados por determinação judicial brasileira. Ou seja, o que Paulo Gonet diz é que ele concorda, inclusive, com os próximos passos da investigação da Polícia Federal, que inclusive disseram de forma reservada à CBN que representantes da plataforma X no Brasil vão ser chamados mesmo para depor e que o procedimento contra o bilionário Elon Musk já foi aberto, lembrando que a rede social é de propriedade dele e que ele tem usado a plataforma para atacar, inclusive ameaçar descumprir decisões judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vera e Carol. Isa, e o ministro Alexandre de Moraes, por falar nele, mais cedo também tomou uma nova decisão dentro desse caso em resposta a uma petição do X, né? Isso, o que ele fez foi negar, indeferir um pedido feito pelos advogados da plataforma aqui no Brasil para que eles não fossem os responsáveis por descumprirem as sanções impostas por Moraes. O recurso era para que essas restrições recaíssem só sobre as operadoras do X Internacional, sem englobar o X Brasil, já que a alegação desses advogados da empresa aqui no país é de que ela é distinta das operadoras da plataforma internacional. Moraes, porém, disse que o pedido beira a litigância da má-fé, porque considerou não haver dúvidas da plena e integral responsabilidade, tanto jurídica quanto civil e administrativa do X no Brasil. Moraes disse que o que a empresa quer é uma verdadeira cláusula de imunidade jurisdicional, ou seja, traduzindo juridiquês, blindagem jurídica. Moraes cita que a empresa buscou não atender às determinações da Justiça e que não quer nem sofrer qualquer consequência encoberta aí pelo manto da representação no Brasil. Vera, Carol. O Isa, presidente Lula falou também sobre o Elon Musk?
Isso, ele não citou, né, nominalmente o bilionário, mas o alfinetou aqui no Palácio do Planalto durante uma cerimônia aqui hoje pela manhã. Lula diz que o bilionário fica tentando fazer foguete, mas que na verdade o que ele precisa é aprender a viver na terra. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui. Inclusive hoje, né, como a Vera muito bem comentou, Musk voltou a escalar a crise, disse que a lei vale para todos, inclusive para Moraes, que ele deveria ser julgado por crimes, e ainda afirmou que Moraes é o ditador do Brasil por ter o presidente Lula em uma coleira. Hoje também o ministro do STF, Dias Toffoli, disse que a ação do Marco Civil da internet, a qual ele é o relator, vai estar pronta para ser julgada até o fim de junho, e aí depois cabe ao presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, pautar a data para o julgamento. E também hoje, mais cedo um pouco, né, a Comissão de Segurança da Câmara, dominada aí pela chamada bancada da bala e também por bolsonaristas, aprovou uma moção de louvor e aplausos a Musk. A sessão foi até marcada por bate-boca, especialmente entre o deputado da base governista, o Glauber Braga, do PSOL, e o deputado da oposição, Gilvan, da Federal, do PL, que inclusive tiveram que ser separados ali para evitar um embate mais direto. Volto com vocês, Vera, Carol. Obrigada pelas suas informações, Isa. Mais tarde, talvez a gente volte com os desdobramentos dessa questão aí da discussão ou não, depois da entrevista, sobre votar ou não o projeto das redes sociais, depois da nossa entrevista com o deputado Orlando Silva. Mas o fato, Carol, é que essa crise está ganhando muitos desdobramentos em diferentes campos, porque o governo federal está redefinindo parâmetros aí para a velocidade de internet necessária para conectar escolas públicas, depois que o MEC baixou uma regra que limitava a concorrência de empresas. E isso favorecia a entrada da Starlink nesse setor. Todo mundo vai se lembrar, isso foi um projeto lançado com a vinda do próprio Elon Musk ao Brasil, ainda no governo Bolsonaro. Foi naquela ocasião em que o Bolsonaro chamou ele de mito e fez todo um rapapé para receber o Elon Musk. Era um contexto já de disputa eleitoral, os dois apareceram juntos, em ampla sintonia. E agora, depois de uma matéria do Estadão de outubro, mostrando que os critérios do MEC eram acima de referenciais técnicos do Brasil e do exterior, praticamente restringiam esse mercado para a participação apenas da empresa de satélites do Musk, o MEC está revendo os critérios e vai ampliar a concorrência para que outras empresas também possam entrar. Então, isso vai ter aí um custo em termos de ali, ganhos para o Elon Musk no Brasil. É um contrato que poderia, no longo prazo, aí, render muitos bilhões de reais ao já bilionário, e é algo que o governo pretende investir nessa comunicação por satélite nas escolas. Então, vem aí mais esse desdobramento. A gente não pode associar diretamente aos ataques feitos pelo Elon Musk, mas é um governo desmontando uma coisa que foi feita para favorecer a empresa do bilionário, né? Agora, como é que você avalia, Vera, a resposta institucional, assim, em geral, a esse episódio? Porque eu acho que o Supremo não tem outro caminho, realmente, a não ser mandar investigar e, inclusive, punir o Twitter em caso de... o X, eu resisto ainda. O X em caso de reativação de contas que foram bloqueadas, né, por ordem judicial. Aí é um flagrante descumprimento de uma determinação da justiça, mas acabou que o caso virou a grande pauta política do país nesses últimos dias, né? Não é um pouco uma armadilha, assim, uma casca de banana para o governo? Porque aí a oposição, os parlamentares bolsonaristas estão todos batendo bumbo aí em torno desse tema. Com certeza é uma armadilha para o governo, é uma armadilha para o Congresso, para o Supremo. Também expõe, de alguma maneira, uma discussão que é necessária de ser feita, que o
Pablo bem trouxe ontem, de até onde vão os inquéritos do Supremo. Eu entendo que existe um debate a ser feito aí, que não é nesses termos, não existe nenhuma ditadura instaurada no Brasil, não existe o presidente da República colocado numa coleira, existem inquéritos que foram instaurados em algumas circunstâncias, depois foram convalidados pelo plenário do Supremo, portanto, eles estão respaldados pelo poder como um todo, pelo poder judiciário, mas eles precisam se esgotar no tempo. Eu acho que isso é algo com que todo mundo concorda, e é um debate que tem de começar a ser feito. Pelo que eu apurei, e eu vou escrever sobre isso na minha coluna de amanhã também, o fato de a PGR ter trocado de guarda e agora existir um PGR, pelo que eu ouvi de um ministro do Supremo, portanto, Paulo Gonet, não ser assim tão atrelado a um governo como o Augusto Aras seria, já facilita a conclusão, que alguns desses inquéritos caminhem para a sua conclusão. E outros estão tendo seus desfechos realmente a partir das investigações. A gente tem visto avanços importantes em investigações como a do 8 de janeiro, daqueles atos anteriores ao 8 de janeiro, que estão pendurados em alguns desses inquéritos, então eles vão caminhar para indiciamentos, para denúncias e para conclusões, portanto. E aí o que se quer é que o Supremo volte a atuar dentro das suas atribuições mais corriqueiras. Não que ele esteja exacerbando, porque a Constituição dá ao Supremo esse poder de zelar pela democracia, pela institucionalidade, etc. Mas esses inquéritos realmente estão se alongando. Tem um que é de 2019 e isso não parece algo razoável. Então, mesmo esse debate é contaminado pela maneira absolutamente tóxica, absolutamente extremada e sem nenhum interesse na liberdade de expressão com que o Elon Musk entra nessa história. Se tem alguém que não está nem aí para zelar por democracia e por liberdade de expressão, se chama Elon Musk. O Guga Chakra foi brilhante ao expor ontem as conexões que ele tem com países que não têm nenhuma forma de liberdade de expressão, como a China comunista, para susto aí dos deputados bolsonaristas que estão fazendo desse senhor o seu herói. E também a Arábia Saudita, que é uma ditadura sangrenta aí, que é acusada de graves violações a direitos humanos e liberdade de imprensa e outros tantos institutos aí civilizatórios. Então, que ninguém se engane com qualquer tipo de cruzada libertária do Elon Musk, porque não é disso que se trata. Bom, vamos mudar de assunto, Vera, falar sobre o julgamento lá no Paraná a respeito do mandato do senador Sérgio Moro. A Sheila Pessoa está acompanhando, tem informações para a gente aqui no Viva Voz. Oi, Sheila, boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Olha, por enquanto o placar aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba, está em 3-2 pela continuidade, pela manutenção do mandato do senador Sérgio Moro. Nesse momento, quem faz a leitura do seu relatório é o desembargador Anderson Ricardo Fogaça. Ele está fazendo a leitura do seu relatório, ele ainda não proferiu o voto dele. A gente aguarda para saber se essa votação vai ser empatada ou se ele vai votar de acordo com o relator, se ele vai seguir o voto do relator ou se ele vai divergir. O último desembargador que votou foi o Júlio Jacob Júnior, e ele votou pela cassação da chapa do senador Sérgio Moro e também pela inelegibilidade do parlamentar. O magistrado, ele foi o primeiro a votar nesta terça-feira. Ele havia feito um pedido de vista ontem, na segunda-feira, e antes de proferir o voto, ele fez a leitura de um relatório que durou mais de 2 horas, e ele disse que os gastos da campanha foram focados em restabelecer a imagem de Moro, que, segundo o desembargador, teria sido prejudicada e desgastada pelo fato de não ser mais candidato à presidência da República e também por não ter transferido o domicílio eleitoral para São Paulo. De acordo com o desembargador, a quantidade, o valor, os gastos do partido de Sérgio Moro, esses gastos foram grandes e muito acima do permitido na legislação para o período de pré-campanha. Jacob Júnior entendeu que a quantidade que foi gasta configurava, sim, abuso de poder econômico. Então, por enquanto, a gente continua com o placar de 3-2. Está sendo o 6º desembargador
leitura do seu relatório, para só então proferir o voto. E, por último, teremos o voto do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o Sigurd Benson. A gente continua por aqui acompanhando e a qualquer momento a gente pode ter alguma novidade em relação a essa votação. Eu volto com vocês, Vera e Carol. Ô Sheila, só mais uma coisa, no relatório o magistrado está dando a entender para que lado ele vai, porque tem essa dúvida, né? Inclusive uma história de que ele teria redigido 2 votos, um para cada lado. Então, por enquanto, a gente ainda, logo que ele começou a fazer a leitura do seu relatório, ele inclusive usou um termo assim, que ele seguiria o voto do brilhante relator. Só que logo em seguida ele já começou a falar do voto do desembargador José Rodrigo Sade, que foi o voto divergente, e ele falou que em relação aos apontamentos do desembargador, essa parte, né, que fala do abuso de poder econômico tinha que ser melhor analisada, mais esmiuçada, até foi essa uma das expressões que ele usou ali. Então, normalmente a gente já fica observando, ouvindo o que eles falam para ter uma noção, mas por enquanto no começo a gente achou realmente que ele votaria com o relator, que ele ia seguir o voto do relator, mas nesse momento a gente fica com uma certa dúvida, quer saber se ele vai divergir ou se ele vai seguir o voto do relator. Eu continuo por aqui acompanhando e a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações aí para vocês. Obrigada, Sheila. É isso. Eu também tinha ficado nessa dúvida, aí eu entrei aqui no estúdio e não continuei acompanhando, mas então procede que ele vai deixar o mistério até o final, Carol. Essa história de ter 2 relatórios é um negócio, assim, sensacional, mas ao mesmo tempo causa espécie, né? Ele não estava convicto, tem um voto para um lado e voto para o outro. Parece jornalista quando é final de campeonato que a gente deixa uma matéria pronta para um campeão ou para outro, né? Exato. E dispara aquela que ganha. Exatamente, Carol. A gente continua aqui girando os assuntos do Viva Voz de hoje e agora a gente vai falar com a Samantha Klein, direto de Brasília, que vai falar com a gente sobre outra treta, que é a discussão do PL sobre os motoristas e ali trabalhadores de aplicativos, que está em discussão. Boa noite, Samantha. Oi, Vera e Carol, boa noite para vocês. Olha, diante do impasse dessa treta, né, como você mesma disse, em torno do projeto do trabalho, de regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativos, líderes da base aliada do governo Lula vão apresentar, possivelmente ainda hoje ou nas próximas horas, né, até o final da semana no máximo, um pedido de retirada da urgência dessa proposta. A solicitação vai ser encaminhada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ser encaminhada a ele, aliás. Inclusive, os sindicatos que apoiam essa proposta também deram um aval ao governo para a medida, ou seja, para a retirada da tramitação em regime de urgência na casa. O entendimento é que, com mais tempo, maiores serão as chances de aprovação da matéria, ainda que contrariando a solicitação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que já obteve uma derrota ao não conseguir dar prosseguimento à regulamentação dos entregadores. Carol e Vera, além disso, o governo tem interesse na aprovação de outras pautas. E o projeto de regulamentação dos aplicativos começa a trancar a pauta a partir do dia 20 de abril. Lira confirmou esse pedido do governo e indica que o prazo para a tramitação do texto dos EPs, ou da regulamentação dos EPs, nas comissões ainda está em negociação. É que o governo estava disposto a retirar essa urgência e acertar um prazo de tramitação nas comissões para que esse assunto pudesse ser melhor debatido e não dar a impressão de que se está de novo ferindo com o projeto de lei a reforma trabalhista que foi votada por essa casa. Há uma divergência, né? O deputado Agrobon me falou em 3 prazos de 45 dias em 3 comissões cada uma. O governo e o líder Zé Guimarães estavam querendo um prazo menor, 15, 20 dias em cada uma. Então, por certo, vai se chegar num acordo aí que é maior do que o prazo da urgência constitucional. Bom, Vera e Carol, em outra frente, empresas e motoristas estão discutindo o projeto dos aplicativos, né, de regulamentação dos aplicativos, em uma audiência na Câmara dos Deputados. As empresas argumentam que a proposta vai garantir uma remuneração mínima e também transparência
licença para a atividade, independente da empresa, né, da companhia a qual os condutores estiverem vinculados. Já os motoristas estão muito divididos em relação à matéria. Os sindicatos da categoria, que inclusive participaram de todo o grupo de trabalho montado no Ministério do Trabalho para discutir essa situação, eles são favoráveis, apoiam a medida que deve garantir direitos previdenciários e também ganhos mínimos para a categoria. Já uma outra parcela que não é favorável, argumenta que, em vez de um piso por hora trabalhada, no caso o projeto prevê R$ 32,90 por hora de trabalho, essa contagem deveria estar estabelecida através da quilometragem rodada. Claro que tem um fundo político também disso. Muitas dessas associações, né, que não são vinculadas aos sindicatos das categorias, têm quadros políticos que não são da base do governo, o que também influencia um pouco aí nesse pano de fundo da discussão. Carol e Vera. Obrigada, Samantha. Essa é uma bola cantada aqui no Viva Voz. Quem nos acompanha soube desde o início que não seria assim tão fácil. O governo estava alardeando que tinha resolvido um problema social grave, e é um problema social grave, mas o projeto tinha muitas falhas, tem muitas falhas. A gente falou a respeito dele, a dificuldade de incluir também os entregadores já era uma falha em relação ao que ele se propunha no início, e depois veio a reação dos próprios motoristas de aplicativo, que são aqueles para quem o projeto se destina, contrários à ideia que ele traz de o que é um mínimo de horas, da contribuição à Previdência. Eles acham que vão ser taxados, e essa ideia de taxação em cima do trabalho deles para ir para o governo, coisas que não irão reverter em seu benefício, está muito forte em todos os protestos. Então, não é um ganho. Isso aí não reverteu em nenhum ganho para o governo. E agora, eu falei também aqui que teria reações no Congresso e muita resistência do Congresso de votar esse projeto, está materializada aí na retirada da urgência e nessa fala do Lira, mostrando que o prazo de discussão vai ser longo e não é para agora. Eu acho que vai cair mesmo a urgência, pelo que eu apurei, Carol. Vamos ver. Vamos para o intervalo, Vera? Vamos já já. Estamos de volta com Viva Voz e, como a gente anunciou aqui no início do programa, está na linha com a gente o deputado Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo, que é o relator do PL, que trata da regulamentação das redes sociais, responsabilização das plataformas, que voltou à pauta de discussão do país em razão dessa briga entre Elon Musk e o Alexandre de Moraes, mas que a gente ainda não sabe se vai voltar à pauta da Câmara, efetivamente. Queria começar por aí, deputado. O senhor acha que criou-se um ambiente favorável ou mais desfavorável a que o projeto tramite de novo? Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os ouvintes. Veja, Vera, a agressão, e eu prefiro caracterizar assim, a agressão de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal e à democracia brasileira, é mais um sinal de quanto é importante e urgente que haja regulação das plataformas digitais para que nós tenhamos segurança jurídica e que o Poder Judiciário, inclusive, possa arbitrar conflitos com base em leis objetivas. Esse é um tema que se arrasta há 4 anos no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados se arrasta há mais de 3 anos. Há uma parte da Câmara que é contra qualquer forma de regulação, a parte mais identificada com o bolsonarismo não admite nenhum tipo de regra, e hoje o Colégio de Líderes, pelo que eu fui informado pelo meu líder, decidiu, junto com o presidente Arthur Lira, que não deveria ir à pauta o projeto de lei 2630, que deveria ser criado um grupo de trabalho, mas eu não tenho informação objetiva sobre qual é o objeto do grupo de trabalho. Eu vi o presidente Arthur Lira falar publicamente de associar com debate sobre inteligência artificial, mas eu, que estudo esse assunto há 4 anos, posso assegurar a vocês que um tema não tem nada a ver com o outro. Você vai complexificar muito mais as discussões. Então, ainda estamos em fase de compreender qual que é o rumo que o presidente Arthur Lira pretende dar para esse debate, mas é inescapável que, em algum momento, o parlamento brasileiro
decida sobre regras para o funcionamento da internet no Brasil. Agora, deputado, o senhor vai continuar na relatoria desse projeto? Porque houve essa reunião aí do Colégio de Líderes, né? E circulou a informação de que haveria intenção, inclusive, de trocar o relator. Carol, faz tempo que o próprio presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, já falou sobre isso. O presidente do PL, faz tempo, inúmeras vezes falou que achava um erro que eu, deputado comunista, fosse relator. Essa conversa que vocês conhecem bem. Eu insisto, a notícia de que vai haver um novo grupo de trabalho precisa ser compreendida. Por quê? Qual será o objeto desse grupo de trabalho? É algum projeto de lei específico? É o projeto de lei 2630 nos termos votados no Senado? É um projeto de inteligência artificial nos termos que o presidente Arthur Lira falou numa declaração que ele fez? Então, a minha impressão é que ainda não há nitidez sobre como será conduzido esse tema. O certo é que nós podemos perder a oportunidade de avaliar cerca de 4 anos de trabalho. Vocês têm experiência, a Vera, sobretudo, que acompanha há muito tempo a política, sabe que um texto nunca sai do plenário da forma como ele entrou. Ele é acrescido, retirado trechos, e acredito que seria o caminho mais prudente se apropriar, a Câmara como um todo, se apropriar do debate feito até aqui, fazer as correções de rumo e chegar a um resultado final. Mas a soberania na definição da pauta é do presidente. Ele a faz ouvindo o Colégio de Líderes. Temo que o Brasil perca tempo e lamento se abrir espaço para mais decisões do Judiciário. Eu, inclusive, vi uma nota, que ainda vou confirmar, se é uma nota efetiva do gabinete do ministro Dias Toffoli, fazendo referência à votação de um recurso que versa sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, em função de que o Supremo aguardou uma definição da Câmara, não votou no ano passado por um apelo que até eu próprio fiz. Eu próprio me empenhei num apelo para que o Supremo não fizesse o julgamento desse recurso, na expectativa da Câmara Federal votar. Eu ainda vou conferir se de fato essa é uma manifestação formal do gabinete do ministro Toffoli, o que revela a importância da Câmara cuidar dos temas que são relevantes, urgentes, para que, inclusive, o equilíbrio dos poderes se consolide no país. Agora, deputado, o ministro Dias Toffoli disse que está pronto para votação, pronta uma ação a respeito da discussão sobre o Marco Civil da Internet, que é um regulamento de 2014 que não dá conta da complexidade do que se transformaram as redes sociais. Ele ainda pode ser usado para tapar um buraco aí, enquanto não se tem outra legislação, e essas disposições do TSE a respeito do que pode e não pode nas eleições, elas cumprem esse papel enquanto não se tem um projeto de lei? Vera, o artigo 19 do Marco Civil, que tem a sua constitucionalidade questionada no Supremo, ele é o coração do Marco Civil da Internet e é também o coração do projeto de lei 2630. É o artigo que fala sobre responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Então, a decisão que vai ser tomada, se for tomada pelo Supremo Tribunal Federal, vai ser uma indicação do que é o principal, do que é o essencial nesse caso. Portanto, eu não tenho a menor dúvida sobre a relevância dessa matéria. Evidentemente que o Supremo não vai se manifestar sobre regras de transparência, que era uma questão muito importante, regras para a administração pública, que era outra questão importante, enfim, um conjunto de outros temas que o projeto contemplava. Mas se enfrentar o tema da responsabilidade das plataformas digitais, eu creio que ele pode dar uma grande contribuição para o país, porque o Marco Civil da Internet ele é inspirado nas regras dos Estados Unidos da América. E a regra dos Estados Unidos da América, uma lei de 1996, uma sua seção 230, ela na prática estabelece uma imunidade para as plataformas digitais. E o artigo 19 repercute essa experiência. O debate contemporâneo no mundo está muito mais inspirado no ato dos serviços digitais, na experiência europeia, que é mais protetiva dos direitos fundamentais. E meu palpite é que a interpretação do Supremo, se for feita a interpretação conforme acerca da responsabilidade das plataformas, vai caminhar mais em linha com o debate europeu, como foi a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que eu saúdo. O TSE dotou as eleições do Brasil de mecanismos para impedir o uso malicioso de inteligência artificial. O TSE dotou
a eleição de 2024 de mecanismos para combater desinformação, inclusive incorporando muitos trechos do projeto de lei que nós estamos trabalhando aqui no Congresso. Então, na ausência da manifestação do Parlamento, felizmente o Poder Judiciário assume responsabilidades e, no limite das suas competências, tem ajudado a fazer com que a internet seja um ambiente mais saudável para a vida do brasileiro. Aí, deputado, queria ouvi-lo sobre a crítica que se faz de que o judiciário poderia estar usurpando o papel do legislador, né, ao tratar desse tema, e saber do senhor se o senhor vê espaço para mudanças aí no texto que abram caminho para que haja algum tipo de acordo e que essa votação avance. Olha, eu sou favorável a que cada poder exerça as suas prerrogativas e competências. O Poder Judiciário, ele só age após ser provocado. Ele não é um poder que toma iniciativa. E o Poder Judiciário, ele não tem uma possibilidade que, às vezes, a política tem. A política no Poder Executivo, a política no Poder Legislativo, por vezes, opta por não ter posição, opta por não se manifestar. No caso do Poder Judiciário, quando há um questionamento, se o Poder Judiciário silenciar, ele vai ser omisso e ele pode não estar cumprindo com o seu dever de proteger direitos. E observe que esse recurso que está no Supremo Tribunal Federal é do ano de 2013. O Supremo já fez audiências públicas, o Supremo dialogou com o Congresso Nacional, o Supremo encaminhou apelos ao Congresso Nacional. Eu próprio dediquei meus últimos 2 anos a conversar com o ministro do Supremo, informando o andamento dos debates, apelando para que tivéssemos um pouco mais de paciência, porque nós iríamos enfrentar esse debate no Parlamento. Se não há uma definição do poder competente, o clarão que se abre pode exigir que outro poder atue. Imagine, a eleição ela vai acontecer no Brasil em outubro. Quer queiramos, quer não, tem um calendário eleitoral. E seria correto a Justiça Eleitoral observar campanhas de desinformação, campanhas que alcançam a integridade do processo eleitoral e silenciar? Não, não seria correto. Seria correto observar o uso malicioso de inteligência artificial, que pode adulterar o resultado eleitoral. E ficar silente? Não pode ficar silente. Por isso eu considero que o Judiciário tem agido na medida em que outros poderes não cumprem com as suas tarefas. Muito obrigada, deputado, pela sua entrevista. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e, na eventualidade dele voltar à pauta, outras ocasiões surgirão para o senhor falar aqui na grade da CBN a respeito. Obrigada. Agradeço a oportunidade, Vera, Carol, e meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio CBN. Boa noite. É isso, Carol. Estamos longe ainda de tratar de ter uma solução para isso aí no horizonte, principalmente porque o lobby das Big Techs, a gente sabe, está muito grande. E isso explica por que o projeto perdeu o timing de ser aprovado no ano passado. Tinha uma maré favorável depois do 8 de janeiro, e aí o bonde passou, e agora elas se articularam muito bem e parece que conseguiram virar esse jogo, e isso explica inclusive a resistência ao texto, a tentativa de mudar o relator e tudo mais. Por falar em Congresso, a gente volta a falar de lá, e a Milena Teixeira tem informações agora sobre a discussão da prisão do deputado Chiquinho Frazão, a representação contra ele no Conselho de Ética, enfim, articulações em torno da situação do deputado do Rio. Boa noite de novo, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Olha, Vera, líderes da oposição aqui na Câmara dos Deputados devem liberar as bancadas para a votação da prisão do deputado Chiquinho Brazão no plenário da Casa. Essa votação deve acontecer aí amanhã, na quarta-feira. Os líderes do PL e do PP me confirmaram que deve adotar essa medida porque alguns parlamentares têm apontado fragilidades nos argumentos para a prisão. Eles também, Vera, têm receio de que a situação crie um precedente dentro da Câmara dos Deputados, ainda que ninguém defenda especificamente o Brazão. Eles não falam abertamente, não defendem aí o Chiquinho Brazão, que é acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, mas eles falam sobre esse receio, né, de criar aí um precedente dentro da Câmara para esse tipo de prisão. Nesse momento, os deputados do União Brasil, que é aí a sigla que Chiquinho Brazão fazia parte, eles estão reunidos para decidir como a bancada deve votar. Inclusive a deputada Dani Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, que é contra a prisão de Chiquinho Brazão, ela participa desse encontro. Então os deputados do União Brasil estão aí conversando para ver
como é que vai ser a votação da bancada amanhã. A gente sabe que os deputados da base governista, do PT, do PSD, também deputados do PSD, que o relator, né, dessa proposta faz parte do PSD, ele integra o PSD, eles devem sim votar a favor da prisão, mas esses deputados do PL, deputados do PP, da oposição, eles vão liberar a bancada aí para que cada parlamentar vote como quiser. Vera. Pois é uma vergonha isso, né? Uma vergonha porque as evidências são gritantes do envolvimento de um dos seus pares num crime bárbaro que acabou com a execução de uma vereadora e de um motorista que foi levado junto, mas que não era o alvo principal. E a abstenção num caso como esse, que preserva ali de alguma maneira um colega de responder pelos seus atos, é vergonhosa. Esperamos só que isso não tenha ali a possibilidade de formar uma maioria, Carol. E caso forme, eu não sei como se resolve um impasse como esse, porque eu acredito que o Supremo Tribunal Federal insistiria em manter a prisão, e aí a gente estaria de novo diante de um impasse entre os poderes. E não estamos nem tratando assim do mérito de cassação, não é nem isso, né? A CCJ está analisando apenas a prisão do Chiquinho Brazão. Deveria ser só uma mera formalidade, mas acabou virando um ato de corporativismo ali, né? Não se trata apenas do Chiquinho Brazão, mas de dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal em qualquer caso que envolva prisão de parlamentar, né? Exato, a gente sabe que tem aí uma reação grande ao que houve em relação ao deputado Alexandre Ramagem, ao Carlos Jordi, mais lá atrás ao Daniel Silveira. Estava ali no pipeline uma série de projetos para blindar deputados, inclusive de ações de busca e apreensão nos seus gabinetes, nas dependências da Câmara. Quando veio o caso Chiquinho Brazão, que era de outra natureza, freou um pouco esses projetos da blindagem, mas o corporativismo se mostrando, inclusive num caso desse, de fazer arrepiar os cabelos de todo mundo. Vamos ver como vai ser essa sessão aí, se alguém vai ter coragem de sair em defesa dele publicamente, nos microfones ali, e votar aberto no painel contra a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Realmente vai ser interessante de acompanhar a postura dos deputados nessa votação. A gente vai fazer mais uma rápida parada e volta já já. Eu vou trazer umas informações sobre Petrobras. Estamos de volta com o Viva Voz e a gente vai chamar de novo de Brasília a Samantha Klein. O pessoal de Brasília trabalha muito, principalmente terça, quarta e quinta, são dias agitados na capital federal, porque a Samantha agora traz informações sobre outra novela, a novela ali da fritura de Jean Paul Prats na Petrobras, mas parece que ele saiu um pouquinho do fogo, Samantha. Saiu bastante do fogo, viu, Vera e Carol? Inclusive o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acabou de dizer, agora alguns minutinhos, ele estava falando a respeito da MP da Energia e falou também, foi questionado a respeito da Petrobras. Afinal, boa parte dos jornalistas, inclusive eu que estávamos nessa coletiva, tínhamos realmente interesse em saber a opinião dele a respeito dessa fritura do CEO da Petrobras, Jean Paul Prats. Segundo Alexandre Silveira, ele tem carinho e profundo respeito por Jean Paul Prats e que em nenhum momento questionou a competência dele à frente da empresa. Este é mais um movimento do governo no sentido de arrefecer essa crise que se instalou nos últimos dias em torno da presidência ou eventual troca de comando da petroleira. Vera e Carol, Silveira ainda ressaltou que a entrevista que concedeu ao jornal A Folha de São Paulo na semana passada, reconhecendo divergências com Prats, tinham relação somente com políticas do setor de petróleo. E, segundo ele, todo o resto é especulação. Ele ainda disse que tem se incomodado com a personificação dessa crise, no caso, um suposto antagonismo entre ele e Jean Paul Prats. O que sabemos que nos bastidores é isso que vem acontecendo, isso desde o início do governo, inclusive tem ali rusgas entre o ministro de Minas e Energia e
o presidente da Petrobras. Afinal de contas, a Petrobras está no guarda-chuva de Minas e Energia, mas a Petrobras também tem a sua autonomia e quem determina o cargo é o presidente da República. Estamos falando aí de uma empresa de economia mista. Silveira disse que há divergências apenas pontuais em termos de políticas na empresa, mas que não é nada pessoal. E segundo ele, ocorreram sim reuniões para discutir os investimentos da Petrobras, mas outros temas como a distribuição dos dividendos extraordinários, naquele valor de quase 44 bilhões de reais, e troca de comando da companhia não estiveram em pauta. E Silveira ainda finalizou, disse que é interessante buscar uma definição para esses dividendos extraordinários. Ele não questionou a distribuição daqueles dividendos ordinários, ou seja, que são obrigatoriamente distribuídos para os acionistas. E ele disse que em alguns momentos é necessário, então, dividir esses dividendos extraordinários, ou seja, esses lucros extras aí não esperados pela estatal. Em outros momentos é possível colocar em um fundo de reserva, sempre respeitando a governança da empresa. Então ele dá toques aí, arrefecendo essa crise, dizendo que o cargo é do presidente Lula, mas diminuindo essa fervura e ainda dando um toque ainda a respeito da divisão dos dividendos extraordinários. Vera e Carol. Obrigada, Samantha. Vera, o ministro fala em especulação, como se a imprensa estivesse criando aí essa crise na Petrobras do nada, sendo que foi o próprio ministro que deu uma entrevista à Folha de São Paulo em ON, deixando muito clara a insatisfação dele com o presidente da Petrobras e que foi o estopim desse último capítulo aí da crise, né? Exato, e depois começou a ventilar um monte de coisa que ele poderia ficar desde que fizesse isso, aquilo outro, ou seja, se transformasse numa outra pessoa. E ontem a gente deu também essa letra aqui no Viva Voz, né, Carol? A ameaça mercadante acabou pautando em grande parte esse recuo do ministro de Minas e Energia e também do ministro da Casa Civil, porque viram que era alguém com mais cacife político que o Prats, que já está realmente muito enfraquecido, e que eles nunca conseguiriam tutelar. Eles imaginam trocar o presidente da Petrobras por alguém que faça exatamente aquilo que eles imaginam como política de investimentos, como uma decisão para essa questão dos dividendos. E o Alexandre Silveira falar em preservar a governança da empresa soa até irônico, porque tudo isso que eles fizeram, criando uma crise, alimentando essa crise em vários capítulos, nada mais faz do que atirar ao lixo qualquer governança da empresa, cria uma rusga enorme na diretoria, no conselho de acionistas, e assim a empresa fica perdendo valor, sujeita à depreciação das ações na bolsa e há uma grande incerteza do que vai ser feito. Já foram feitas várias mudanças nessa mesma governança, agora essa discussão dos dividendos extraordinários é só a mais recente delas, mas já houve mudanças na questão, inclusive, do pagamento de dividendos lá atrás, na definição desse plano de investimentos, quando o governo cobrou mais aportes da Petrobras em investimentos para o PAC e para outras rubricas aí de interesse do governo. A discussão sobre o quanto vai para a energia renovável e quanto vai para petróleo e derivados também é uma discussão grande. Essa questão da recompra de vários ativos que vinham sendo vendidos nos últimos anos, enfim, o que não falta é discussão. Discussão, claro, do preço dos combustíveis e de como é composto esse preço, saindo ali da questão da paridade de preço internacional. Então, a governança já está bastante comprometida e se o Prats ficar, agora que o Alexandre Silveira descobriu que tem muito carinho por ele, ele vai ficar enfraquecido e absolutamente pato manco, porque fica evidente que ele só se tornou ali a opção menos pior diante do que poderia vir, né, no entendimento de quem queria derrubá-lo, que não é a imprensa. Né? Voltou o amor, Vera. Voltou tudo amor. Em paz. A culpa vai ser da imprensa daqui a pouquinho. Sempre. Né? Sempre. Exatamente. Já é culpa da imprensa na Austrália. Fechamos por hoje, Vera. Fechamos por hoje, sem música, porque não deu nem tempo de pensar em música com tanta
reportagem, tanto assunto, mas prometo trazer música aí nos próximos dias, certo? Então tá bom. Beijo, Vera. Até amanhã. Beijo, ótimo jornal para você, minha amiga. Até amanhã.